Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Elisa Azevedo, seja muito bem-vinda a este canal. Neste vídeo eu vou falar com vocês sobre uma produção de um jogo de banheiro que eu estou precisando, não tenho mais nenhum para pronta entrega. Então eu estava lá na loja e resolvi levar essas bases na sexta-feira e de acordo com o meu tempo eu fui iniciar essa base, que é uma das bases que eu comecei em janeiro, né? Decidi então utilizar o mostarda, eu achei que foi a cor mais harmoniosa que combinou com esse castanha da Apollo, que ele é um pouquinho amarelado, então assim, eu acho que super encaixou. Eu vou dar continuidade, né? Nesse daí, agora que eu percebi que, gravando, né, o resto do vídeo, que aquele ali eu só fiz duas, mas eu vou fazer a terceira. E eu tô dando continuidade e vou vir depois com mais uma carreira no mostarda e depois eu vou vir com o restante fazendo o bico de acabamento no castanha. Eu só provavelmente quero aumentar mais 2 ou 3 carreiras em cima das carreiras que eu tenho feito ultimamente, porque eu tenho achado que o jogo de banheiro está um pouco pequeno, principalmente a tampa do vaso, mas eu vou dar um jeito para ver se eu aumento um pouco mais essas bases para que fique mais harmonioso para minha cliente. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Voltei aqui finalmente em casa, né? Hoje já é domingo à noite. As duas outras partes do vídeo eu comecei a gravar no salão, né? Quando eu decidi entrar com esse mostarda junto com esse castanha. O nome desse fio é Apollo, né? Ordem 6, castanha. Sendo que esse daqui eu comprei depois num lote, né? 829653. E aquele primeiro eu comprei esse daqui na Caçula de Niterói. E esse daqui eu comprei na Caçula de Madureira. Eu não sei se serão exatamente iguais, tá? Aqui olhando, aparentemente parece que são, né? Eu já vou abrir ele daqui a pouco. Apesar de que eu acho que esse que tá aberto aqui comigo, eu tenho uma leve sensação de que ele parece que é um pouco mais escuro, mas eu acho que é uma sensação muito pouca. Vou terminar, né, esse daqui, pelo menos finalizando essa carreira. Vou ver se eu consigo finalizar essa carreira e vou cortar esse fio aqui para eu já dar continuidade com este daqui, porque se ficar de repente um tom um pouquinho mais claro, um pouquinho mais escuro, pelo menos não vai ficar assim quebrando, né, no meio da carreira e continuando um outro tom. Eu vou fazer aqui um jogo de banheiro, né? Provavelmente vou ter dito já no início da coisa, mas como eu vou vir com um vídeo narrando, porque lá na loja eu não consegui falar, porque na verdade estava tendo a conversa lá, né, das clientes falando com as outras meninas que trabalham lá. Então eu simplesmente fui filmando e provavelmente vou vir com vocês aqui narrando. Eu vou fazer esse jogo de banheiro porque eu não tenho mais nenhum jogo de banheiro, né, para pronta entrega. E eu tenho também ali iniciado essa basezinha, que foi as bases que eu iniciei no início do ano, né, em janeiro, antes do dia 10. Eu fiz também uma azul bebê, apesar de que eu não tenho mais esse azul bebê para dar seguimento ali. Eu vou ter que dar um jeito, ou eu vou vir com uma outra cor. Tô querendo branco. Eu acho que eu vou vir com algumas carreiras em branco e depois eu vou dar continuidade com outra cor. Eu tenho um outro azul bebê, porém o azul bebê que eu comecei foi da Barbante Pires, e o que eu tenho ali em bastante quantidade seria da Crochética, mas é bem diferente um do outro. Quando eu fizer esse vlog, eu vou mostrar pra vocês a diferença, né, de cores. Eu já vou ver até se eu já começo logo o vlog aqui em casa, né? Porque eu fico em casa domingo, segunda e terça. Aí eu vou ver se eu já dou esse início aqui em casa, porque aqui em casa eu tenho essa mesa aqui que é maior e uma iluminação melhor também para eu
dar início e dar sequência, né, a esses trabalhos. Mas como eu estava no salão, olha quanto eu já adiantei, né? Fiz essas carreiras todas. E o que eu tô numa dúvida aqui? E agora que eu me liguei que aqui eu só fiz 2, não fiz 3. É mole? Dei mole. Dei mole mesmo. É o que eu tô me atentando aqui. Eu só vou ter essa quantidade aqui, tá? De mostarda pra fazer. Realmente aqui dei um mole mesmo. Acho que a cliente chegou, eu me distraí, larguei pra lá. Quando eu voltei, eu cortei e achei que eu já tinha finalizado. Esqueci o que eu ia falar. Ah, não, lembrei. Aqui, né? Eu geralmente faço espiral eu estava fazendo com 9 carreiras, né, no fio 6. Começando aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos, né? Os dois estão com 7 quadradinhos. Só a tampa do vaso que tá com 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos de começo. Mas eu vou fazer a mesma quantidade de carreiras aqui e vou fazer em todos iguais. Não vou ficar fazendo um tapete menor, outro maior. Eu vou deixar um valor de R$100. Porque eu tô vendo que cobrar R$90 não tá valendo a pena, porque acaba que a pessoa leva, paga pra mim um pouquinho depois, e eu acho que assim, realmente essa não é minha finalidade. Minha finalidade é ter um valor que a pessoa me pague na hora e leve, né? Mas acho que meus problemas com isso são muito poucos, mas voltando aqui, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, né? Seria a minha base aqui inicial. Depois eu vim com 6, 7, 8, 9 e 10, fazendo espiral. E aqui eu já comecei com uma de 3 bloquinhos, né? No bloquinho de 3 pontos altos, dividido por 2 correntinhas, porque aqui eu tenho esse espaço, né? De 2 correntinhas, mas tirando esses aí que eu já estou com essa base começada, eu não vou mais trabalhar com 2 correntinhas aqui. O próximo que eu fizer, eu vou tentar fazer com uma correntinha para ver se ele fica mais apertadinho, se eu gosto mais, apesar de que eu gosto muito de como ele fica, mas eu quero fechar um pouco mais esse tapete. Aqui, então, como eu falei, eu fiz dos bloquinhos, ao invés de fazer um ponto fechado, e eu vou vir com mais um bloquinho aqui, mais uma carreira de bloquinhos, só que eu tô querendo vir com essa cor. Então aqui, agora que eu vi que tá faltando uma, eu vou passar aqui primeiro, né, pra ver a quantidade que vai me ficar daquilo ali, para ver se eu tenho como passar novamente essa cor aqui, fazendo essa carreira de bloquinhos novamente, sendo que aqui em cima. E depois eu vou vir com um bico de acabamento, que seria na cor castanha mesmo, tá? Peço que vocês ignorem os outros cones que estão aqui do lado, porque eles vão fazer parte do próximo vídeo aqui, que eu já vou gravar para ver se eu solto ainda hoje. Hoje é domingo, dia 23. Já volto com a peça em andamento ou finalizada. Hoje é quarta-feira de manhã, dia 27, se eu não me engano, de março de 2025. Venho aqui mostrar pra vocês a minha evolução, tá? Fazendo esse jogo de banheiro em espiral. Tô tentando fazer ele um pouco maior do que eu tinha feito ultimamente, né? Geralmente eu fazia 2 tapetes menores e um maior. Dessa vez eu resolvi ficar com os 2 maiores iguais. E a tampa do vaso também, já estou vendo diferença no tamanho, colocando essas 2 carreiras aqui de bloquinhos de 3 pontos altos separado por 2 correntinhas. Fiz uma tanto no castanha quanto no mostarda. A produção com mostarda para por aqui. Me sobrou sim uma bola de mostarda ainda, que eu utilizei numa bolsinha que eu tava fazendo de sobras. Na verdade, assim, um tapete virou uma bolsinha, porque eu tô tendo mais venda de bolsas na minha loja, né? Como eu falei pra vocês, tive que abrir esse cone castanha,
realmente ele é um pouquinho mais claro do que o outro cone que eu tava usando, do outro lote, mas não tá dando para aparecer muito, assim, olhando num todo você não percebe. Dei esse mole, porque quando eu levei as bases para confeccionar no início do ano, numa viagem que eu fiz, eu levei um cone só e eu fiz 5 bases. Fiz essa para a tampa do vaso e fiz 4 bases iguais a essa, no qual eu já finalizei um tapete que seria castanha com cru e areia, que já foram até vendidos. Mas se eu tiver a foto, com certeza eu tenho. Eu vou ver se eu coloco aqui do ladinho para vocês terem uma inspiração, porque ele ficou muito lindo. Ele é inspirado num outro tapete que eu tinha feito de café com leite, com areia e cru, que ficou muito lindo também. E muitas das minhas outras peças são inspiradas nessas cores, né, que eu falei anterior. E é isso, parei por aqui para mostrar para vocês rapidinho, porque hoje é quarta, eu volto pro salão e vou ver se eu vou dando continuidade nessas bases. Não sei se eu vou dar continuidade lá no salão, porque senão eu tenho que levar para lá esse jogo para fazer, ou se eu vou dar continuidade quando eu retornar para casa, tá bom? Porque eu tenho umas encomendas, isso aqui é para pronta entrega. Eu tenho encomenda que eu vou ter que colocar para frente, porque eu tenho que entregar entre o dia 1º até o dia 5. Oi pessoal, voltei para finalizarmos esse vídeo, tá? Esse foi um vídeo que eu comecei em abril, se eu não me engano, no dia 21. Porém, essas bases aqui eu comecei no início do ano, tá? Antes do dia 10. E eu já venho falando isso aí ao longo do vídeo, eu não vou ficar me repetindo. Hoje são dia 13 de abril. O que aconteceu? Por que da demora de sair o restante dessas peças? Quando eu finalizei aqui o mostarda e vim fazer o vídeo com vocês, eu falei que eu iria utilizar aquela bola do mostarda que sobrou numa produção de bolsa, que foi a bolsa saco, que é só você retornar aí alguns vídeos no canal. Essa bolsa saco saiu no primeiro dia que eu levei para a loja e me gerou uma encomenda de 5 bolsas sacos. Então eu dei uma pausa nesse jogo de banheiro e peguei as bolsas sacos para fazer. Na verdade eu dei uma pausa e fiz a bolsa saco no mesmo dia, né? No dia seguinte levei para a loja e vendi. Recebi a encomenda e assim, uma semana depois exatamente, conforme eu fui dando início ali ao fundo, né, das 5 bolsas, chegou para mim o meu outro mostarda, né, porque esse eu já não tinha mais. Como eu falo sempre, todo vídeo eu venho dizer que acabou meus vídeos do barbante, meus barbantes pires. Mas por que eu falo que acabou? Porque eu não tenho mais barbantes pires para crochetar. Minto, ainda tenho. Ainda tenho o azul marinho, é o único barbante pires que eu tenho para crochetar. Mas eu tenho várias peças em andamentos que já foram confeccionadas com o barbante pires. Então esse aqui é um mostarda do barbante pires, tá? Que veio no cones de sobrinhas, sendo que eu comprei cones de 1 kg, isso em outubro do ano passado, né, 2024. Esse daqui já é o castanha da Apollo, mas eu já devo ter dito isso tudo para vocês no início do vídeo. Não quero ficar aqui me repetindo, tá? Esse tapete aqui eu falei que eu iria aumentar um pouco, porque meus tapetes eles estavam saindo numa base de 60 centímetros por 42, 43. E esse aqui aumentando as carreiras, e eu fiz mesmo esse biquinho aí, que eu sei que o nome dele não é esse, mas pra mim é um bico de preguiçosa, porque é o bico quando eu não quero pensar, não preciso fazer conta. Depois que eu aprendi a fazer ele aqui, apesar de que, na verdade, a gente sempre soube, né? Mas depois que eu vi que vocês utilizam, eu passei a utilizar também. Ele tá dando 47 centímetros, tá? Aqui com picô. Sem picô, de repente, 46 centímetros, tá bom? Se eu não me engano, 63. Ai, meu Deus, virou a fita. Nossa, essa é minha fitinha mais velhinha. É a que eu pego pra vir fazer. Então, vamos lá. Ficou 63 centímetros, tá?
o total desse tapete. O outro é a mesma coisa, de baixo é igual, tá? Todos já foram arrematados, porém eu não fiz ainda a redinha, tá? Da tampa do vaso, né? Porque minha vida tá uma correria danada. Se eu não conseguir fazer aqui, eu vou levar pra loja amanhã e vou confeccionar a rede amanhã, tá bom? Porque eu também tô com outras produções aqui em andamento e eu prefiro, assim, me obrigar a fazer quando eu tô na loja. Eu só levo uma cor, aí eu me obrigo a ter que fazer aquilo ali. Eu finalizo uma peça e me obrigo a ter que fazer aquela outra lá, porque eu não tenho outras opções. Então, provavelmente eu vou fazer essa redinha aqui amanhã, ainda na loja. Se eu não tiver lançado para vocês o vídeo, eu ainda trago aqui para vocês pelo menos a foto ou uma finalizaçãozinha aqui com a redinha aqui do vaso. Se eu tiver que lançar o vídeo amanhã de manhã, eu já não finalizo mais, vou parar o vídeo por aqui, tá bom? Eu só quero pesar, né? Eu vou chegar assim um pouquinho para trás, pra vocês verem um pouco da minha bagunça aí num todo. Eu vou pegar aqui a minha balança, tá? A tampa do vaso eu também consegui aumentar, tá? Ficou aqui um total de 59 centímetros por 63, se eu não me engano. Desculpa, por 47. Não, menos. 45, gente. 45, eu nem tô na parte mais alta dele, né? Porque fica difícil ver. Então, 45 por 59. Ficou a tampa do vaso, tá? Que também aumentou. Aqui nesse daqui, eu fiz uma carreira a mais do que eu fazia antes, ó. Eu já começo a contar daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tudo no espiral, tá? Eu só fazia 9. Agora eu tô fazendo 10. Na verdade, eu fazia um tapete com 9 e o outro com 8. E a tampa do vaso também com 8. Por isso que tava ficando pequena. Então, eu aumentei agora pra 10. Ainda vim com mais essa carreirinha aqui, ó. Que pra mim já seria a minha carreira de pontos fechados, né? Que eu estava fazendo. E já viria com um bico aqui, um bico de duas carreiras, tá? E finalizaria. E o último que eu fiz ficou muito pequeno, tão pequeno ao ponto que eu tive que desmanchar o bico inteiro, depois de ter feito um bico lindo. Eu desmanchei porque ficou muito pequeno, né? Sem condições mesmo de vender, a não ser que a pessoa tivesse mesmo uma tampa de vaso bem pequenininha. Porque lá na loja, por exemplo, eu tenho aqui uma tampa de vaso bem simplesinha, que cabe qualquer tampa de vaso, mas também não cobre o vaso, cobre a tampa, né? Voltando aqui, aí acabou que aqui eu tenho duas praticamente carreiras adicionais, além de mais uma carreira adicional aqui. Então são 3 carreiras adicionais ao todo, que seria esse bico. Se a gente for pensar, então assim, tudo bem que tinha picô e tal, né? Mas praticamente eu tava ficando com uma tampa desse tamanho aqui, que tá o mostarda aqui finalizando. E agora eu tô com uma tampa bem maior, né? Um acréscimo bacana aí nessa tampa, com certeza vai fechar tudo. Não fiz ela emborcando, fiz ela retinha mesmo. Mas acredito que do momento que colocar ela na tampa do vaso, ela vai descer e vai ficar tipo esse bordadinho aqui pra fora, né? Vamos pesar a tampa do vaso pra gente ver quanto que ficou, né? Com 10 carreiras em espiral e praticamente 5 carreirinhas aqui de bico, né? Que ficaram 2 carreirinhas de finalização e 5 de bico. 3 de bico, desculpa. Aqui tá dando 248. Deixa eu dobrar mais uma aqui pra ver se foi isso mesmo. 250. Tampa do vaso. Agora eu vou dobrar aqui. Gente, correria de Semana Santa, né? Ó, 272, né? Eu vendia o meu jogo de banheiro a R$90, né? Pra cliente final. Mas agora eu quero vender a 100. Alguns eu vendi a 100. O último que eu fiz de Candy Colors, eu já vendi a 100.
né? Aí acabou que, como foi uma cliente amiga, acabei passando para ela por 90, né? Então é assim, a gente também vai dançando conforme a música, né? E como eu vi que não teve essa saída que eu imaginei que fosse ter, né? No Candy Colors, eu deixei sair por R$ 90 mesmo. Minha cliente amou, adorou e tal, maravilha. Porque toda a sua pecinha, toda a sua produção tem as suas donas, né? Então, gente, eu vou fechar aqui sem a redinha, tá bom? E provavelmente pode ser que saia pra vocês assim mesmo, sendo encerrado aqui esse vídeo, tá? Com essa imagem aqui muito bonita, tá? Dos três peças, que eu vou vender por R$ 100 esse jogo aqui. E eu não pretendo me desfazer, porque tem jogos que às vezes eu vendo só os tapetes, e às vezes a pessoa tá levando uma outra coisa junto, aí acaba que sai o par por R$ 50 e eu fico com uma peça dessa encalhada, que poderia ter sido R$ 50 a mais no meu jogo, na minha renda, e eu tenho que desmanchar porque eu não tenho mais nada dele. Eu vou finalizar aqui agora, vou fazer só a redinha nele e já vou pegar esse castanha e já vou começar a produção de uma outra bolsa saco, porque bolsa saco as minhas clientes estão esperando eu fazer para mandar para elas as fotos, porque eu tenho vários clientes interessados, ainda mais pelo valor que eu tô cobrando, né? Que eu estou pedindo R$ 50 na bolsa saco super em alta. As pessoas estão doidas esperando eu mandar as combinações para elas, mas outros vídeos virão por aí e vocês vão ver outras produções de bolsas sacos em outras cores, tá bom? Mas sempre eu tô querendo agregar essa cor neutra porque eu já vi que ela sai bastante, tá bom? Curte, compartilhe, comente. Obrigado pelo engajamento, obrigado por quem esteve comigo até aqui, tá? E até o próximo vídeo. Um beijo.